mal, agora o homem virou missionário. Ele foi pelas 10 cidades de Decápolis, falando daquilo que Deus fez na vida dele. Mudou. O que antes causava medo nas pessoas, por causa daquilo que ele era, daquilo que, na situação que ele estava, agora é o homem pregando do poder libertador de Jesus e do amor que vem de Deus através de Cristo. Era alguém diferente. Mas antes de ele se tornar um missionário, ele precisou ser liberto. Irmãos, talvez algumas áreas da nossa vida não rompem, porque a gente ainda carece de libertação em algumas coisas. Sabe, talvez porque às vezes a gente não deu aquele impulso em algumas coisas? Talvez a gente está igual a Acã, escondendo a capa babilônica e a prata de Jericó embaixo da tenda. Deus não dá vitória. Sabe por que talvez a gente ainda não teve um boom de crescimento? Porque talvez ainda precisa tratar de algumas coisas. A missão veio após a libertação. Isso para a gente pensar. Isso para a gente trazer à tona diante do Senhor e nos arrepender. Esse homem se tornou o que se tornou, porque Jesus chegou e transformou. Irmão, Jesus já transformou a nossa vida, mas ainda tem coisas que precisamos romper, porque ainda temos coisas que precisam ser tratadas. A grande questão é você, com o seu relacionamento com Deus, com a sua espiritualidade, com a sua vida, em comunhão com Deus, identificar áreas da sua vida que ainda precisam de tratamento do Senhor. Eu sei que são inúmeras, é difícil até de contar, né? Pelo menos assim comigo. Mas nós temos que, dia após dia, diante do Senhor, ir tratando dessa situação, porque Jesus é o médico dos médicos. Ele que cura a nossa alma, Ele que fortalece a nossa fé, e Ele é um Deus misericordioso, Ele é um médico amoroso. É o médico, quando a gente se corta, ele vai lá e cura a ferida, ele vai lá e joga um remedinho para melhorar. Ele é aquele que nos dá conselho, puxa a nossa orelha, mas que quer o nosso bem. Então, nós temos acesso a Jesus, o médico dos médicos, ao bom pastor, aquele que coloca as ovelhas no seu ombro e leva elas pelo caminho. Precisamos acessar a Jesus e em Jesus sermos tratados. Irmãos, nós não resolvemos as situações empurrando para baixo do tapete. Davi fala no Salmo 32: enquanto eu calei os meus pecados, os meus ossos se secaram. Era a forma de Davi dizer: eu passei por poucas e boas, fiquei agoniado, enquanto isso não foi exposto diante do Senhor, e enquanto eu não recebi do Senhor o pecado prometido, ou o perdão prometido por Ele. Confesse ao Senhor, chegue hoje na sua casa, uma situação que talvez você, diante de Deus, tenha incomodado a sua vida. Chegue diante de Deus e fala: Senhor, me purifica. Senhor, me perdoa. Senhor, lava-me. Eu não quero mais ficar preso nessa área. Talvez você tenha um problema sério com uma questão sexual que só você sabe. Talvez você tenha um problema sério com mamon. Talvez você tenha um problema sério com o reconhecimento dos outros. Eu já falei com os irmãos que um dia eu estava em casa orando e eu estava lendo a Bíblia e Deus falou no meu coração o seguinte: Diego, o seu problema é que você idolatra a sua reputação. Você é incrédulo. Você se preocupa com o que os outros pensam de você porque você acha que se você perder alguma coisa diante dos outros, eu não vou te sustentar. Deus falou isso comigo. Eu idolatro a minha reputação, o que as pessoas pensam de mim, e eu precisei ir para a cruz, diante do Senhor, para ser tratado. Irmãos, nós precisamos ir até Jesus, porque Jesus é aquele que liberta. Jesus é aquele que transforma.